Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. E mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, entender que Deus é bom e que eu e você podemos, através dos atos, das atitudes e de tudo aquilo que Jesus mostra para mim e mostra para você, através da leitura das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Deus, Ele nos mostra como também podemos frutificar a bondade dEle aqui nessa terra, transmitindo o amor dEle aqui nesta terra. O Senhor, Ele tem um recado muito interessante, muito importante, uma reflexão para mim e para você. E hoje Deus vai trazer para mim e para você um livro. Após a leitura da Bíblia, nós iremos fazer a leitura de um livro muito interessante. Eu preciso compreender que Deus, Ele deixa escrito através de Jesus na Bíblia Sagrada que tudo aquilo que não esparrama, junta. O Senhor está dizendo para mim e para você, olha, todo conhecimento que você receber nesta terra é passageiro. A Bíblia é permanente. A palavra de Deus, ela não vai passar. Mas todo o conhecimento que você receber, absorva aquilo que é bom. Aí você lança fora aquilo que não te convém, aquilo que você não concorda, aquilo que você não gosta, tudo bem. Deus, Ele te dá essa liberdade. Então, hoje, nós vamos começar a nossa reflexão do dia, fazendo a leitura, é claro, da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E depois nós vamos ler um único versículo do livro de Mórmon. Livro esse que um grande homem de Deus foi autorizado por Deus, conduzido por Deus a escrever. E nós vamos aprender experiências dele e de outros profetas, de outros grandes homens de Deus, maravilhosas. Deus, Ele quer que nós vivamos pela fé. Para eu viver pela fé, eu preciso acreditar que o que Deus está dizendo, mostrando, permitindo que eu conheça, é verdade. Eu creio que tudo aquilo que estes homens de Deus escreveram neste livro é verdadeiro. Porque eu tenho as minhas experiências. E também percebo que em um dado momento Deus vai me permitir escrever essas coisas. Porque eu sou passageira aqui nessa terra. Mas a minha história, ela pode não ser. A minha história, ela pode ser firmada aqui nesta terra para dar exemplos para outros homens e mulheres de Deus. Porque Deus não olha sexo. Deus olha a fé. O que tem no coração e o que está disposto a fazer. Então vamos juntos entrar nessas reflexões que Deus vai trazer para mim e para você nesta manhã. E a reflexão da palavra de Deus, ela está aqui no livro de Mateus. O capítulo é o 5, o versículo é o 14, o 13 e o 14. E a palavra do Senhor vai dizer assim: vocês são o sal da terra. Se o sal perder seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Escondida debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e, desse modo, brilha para todos. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês, que está nos céus. Entenda que Deus, Ele está dizendo para mim e para você que somos muito importantes. Que além dele nos amar,
Ele deu para mim e para você capacidades extraordinárias. Ele está dizendo, olha, você é luz. E ninguém acende uma luz e esconde embaixo de uma vasilha. Quando uma luz é acesa, esta luz é colocada no centro para que ilumine tudo ao seu redor. Este é o compromisso que eu e você temos com Deus. Iluminar tudo ao nosso redor. Mas eu preciso querer. E eu preciso entender que a porta é estreita, o caminho é apertado, e eu vou ter que abrir mão de muitas coisas, inclusive da minha religiosidade. Não deixar de servir ao Senhor com alegria, mas deixar os pensamentos antigos, aqueles pensamentos que não permitem que eu e você transforme a nossa vida e o nosso coração. Então é por isso que o Senhor está dizendo todos os dias, eu preciso que você se lembre, você é luz. As lutas, as aflições que você tem é por causa do seu brilho, porque o brilho, ele ofusca a visão daqueles que estão no escuro. E qual que é a primeira sensação daqueles que estão no escuro ao sentir a luz? Verdade. É incômodo. Deus, ele nos colocou neste mundo para incomodar as trevas. E sempre que você for caluniado, difamado, coisa parecida, é porque você está brilhando. Então, nunca deixe de brilhar. E olha o que Deus permitiu a um servo dele escrever. Aqui no livro de Nefe, aqui o capítulo é o 15. Não, é o capítulo 1. Perdão, aqui é o capítulo 1, o versículo é o 6. E ele vai dizer assim, e aconteceu que, enquanto ele orava ao Senhor, apareceu uma coluna de fogo que permaneceu sobre uma rocha diante dele. E foi muito o que ele viu e ouviu, e tremeu e estremeceu intensamente por causa das coisas que ouviu e viu. E eu creio que Deus, ele apareceu assim para Nefe, como uma coluna de fogo, porque é assim que ele aparece para mim e para você. E é por isso que ele dá para mim e para você luz. E a luz que Deus dá para mim e para você é a própria luz dele. E ele está dizendo para mim e para você, filho, filha, eu só preciso que você viva pela fé, crendo, acreditando, porque as minhas experiências, elas virão. Mas eu preciso entender que a minha fé é alimentada com a experiência de outros. O primeiro é Jesus. E ali ele chamou 12 discípulos. Esses 12 discípulos de Jesus, eles morreram. E hoje eu preciso entender que Jesus está aqui, porque ele viveu. Ele ressuscitou. Jesus está aqui à procura de mais 12 discípulos. E quando esses 12 morrer, ele estará sempre à procura de mais 12. Por quê? Porque a obra de Deus, ela não pode parar. E a obra de Deus, ela não tem nome, a não ser servo de Deus, que somos nós. E nós não somos obra de Deus, nós somos para a obra de Deus. Então eu preciso compreender, eu preciso abrir a minha mente de que a obra de Deus, ela precisa ser feita. E esta obra, ela só vai ser feita com aqueles que entendem, eu sou luz e eu estou aqui para brilhar. Deus não me acendeu para colocar debaixo de uma vasilha, para ficar escondido. Não, Deus não me acendeu para isso. Nefe entendeu isso e por isso ele se propôs a buscar mais a Deus. Todas as vezes que eu e você se propor a buscar mais de Deus, nós vamos ter esse tipo de experiência que ele teve. Vamos ler novamente. E aconteceu que, enquanto ele orava ao Senhor, apareceu uma coluna de fogo que permaneceu sobre uma rocha diante dele.
E foi muito o que ele ouviu e viu. E tremeu e estremeceu intensamente por causa das coisas que viu e ouviu. Deus tem muita coisa para revelar para mim e para você. A nossa luz, ela vai brilhar muito além do que nós pensamos ou imaginamos. Mas nós estamos com medo. E o medo é falta de fé. E a falta de fé é porque não estamos acreditando nos grandes homens de Deus que aceitaram o compromisso do Senhor com o Senhor para fazer a obra. Por isso, busque as suas experiências para com Deus, mas busque em oração, porque Nefe estava orando. Não é de qualquer jeito que vamos ter experiências com Deus. Precisamos nos consagrar, precisamos orar, precisamos refletir na palavra, precisamos buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para que possamos nos centralizar nela. E você pode ter certeza que as suas experiências com Deus será maravilhosa. Eu creio, porque eu tenho experiências maravilhosas com Deus. Mas eu tive que abrir mão dos meus desejos, dos meus sonhos, do meu querer. Mas não me arrependo. Sou uma serva de Deus feliz, alegre e contente por saber que eu sou a luz do mundo. Sei que vou passar, mas sei que posso deixar a luz de Deus através de mim aqui na terra, contando a minha história, o meu testemunho e todas as experiências que Deus me proporciona. Então, o que Deus quer dizer para você nesta manhã é que você também é a luz do mundo, que você também pode ter essas experiências com Deus. Basta você querer e tomar uma atitude. Receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem na sua vida, em nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração a Deus. Não temos palavras para agradecer ao Senhor por ter confiado em nós, Pai. Sabedoria, inteligência, entendimento, ó Deus, mas principalmente por ter confiado a nós a luz do Senhor, para que pudesse iluminar este mundo, esta terra. E todas as vezes que eu incomodo as trevas, onde não há luz, oh Deus, ali é incômodo. Oh Jesus, é dali que vão vir as minhas aflições e eu preciso estar firme no Senhor, crendo na Tua palavra, porque vai passar. Só a Tua palavra que não passa. Obrigada, Senhor, por nos proporcionar esse entendimento, essa palavra. Obrigada, Senhor, por usar os Teus profetas hoje para falar aos nossos corações. Obrigada pela oportunidade, Pai, de sermos homens e mulheres que confiam e que levam a palavra do Senhor. Que a bênção do Senhor, Pai, esteja na casa, na vida e na família de cada um dos Teus filhos, não só hoje, mas todos os dias, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Todas as vezes que eu e você compartilhamos a palavra, estamos acendendo uma luzinha dentro de mim e dentro do outro. Por isso é muito importante compartilhar a palavra. Então vamos lá. Curta, compartilha. Se não for inscrito no canal, se inscreva e vamos juntos crescer para a honra e para a glória do nosso Deus. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe para a glória de Deus.